O que é a pós-modernidade? Pós-modernidade é um conceito que representa toda a estrutura sociocultural desde o fim dos anos 80 até os dias atuais. Em suma, a pós-modernidade consiste no ambiente em que a sociedade pós-moderna está inserida, caracterizada pela globalização e domínio do sistema capitalista. Vários autores dividem a pós-modernidade em dois principais períodos. A primeira fase teria começado com o fim da Segunda Guerra Mundial e se desenvolvido até o declínio da União Soviética, fim da Guerra Fria. Já a segunda e derradeira etapa teve início no fim da década de 80, com a quebra da bipolaridade vivida no mundo durante a Guerra Fria. Etapas da pós-modernidade. Primeira etapa. De modo geral, representa a quebra com antigos modelos de pensamento linear defendidos na era moderna pelos iluministas. Estes eram baseados na defesa da razão e ciência como parte de um plano em prol do desenvolvimento da humanidade. De acordo com Jean-François Lyotard, um dos mais importantes filósofos a conceituar a pós-modernidade, esta pode ser claramente exemplificada como total falência das ideias tidas como certas e verdadeiras em outrora pelos pensadores modernos. A pós-modernidade questiona as grandes utopias e antigas certezas que antes eram defendidas pelos iluministas. Desta forma, passa a considerar tudo como um conjunto de meras hipóteses ou especulações. Segunda etapa, consolidação. Muitos estudiosos consideram o fim da década de 80 como a consolidação definitiva da pós-modernidade, como uma estrutura social, política e econômica no mundo. Com o fim da bipolaridade imposta pela Guerra Fria, o mundo passou a viver sob uma nova ordem, baseada na ideia de pluralidade e globalização entre quase todas as nações. Os avanços tecnológicos e nos meios de comunicação, o boom da internet e o monopólio do sistema capitalista são algumas das características que ajudaram a consolidar os princípios que definem a sociedade pós-moderna. A definição de pós-modernidade é complexa e existem diferentes pontos de vista sobre a sua formação e significado. Vários sociólogos, filósofos, críticos e estudiosos buscam explicar esse fenômeno que substituiu os princípios que em outrora marcaram a modernidade. Arquitetura pós-moderna nada mais é do que um termo usado para definir as novas propostas arquitetônicas a partir dos anos 60, assim como fazer uma crítica ao movimento anterior, conhecido como arquitetura moderna. Uma crítica ao excesso de funcionalidade, onde a forma seguia a função. No pós-modernismo, prevalece o impacto visual. Seu auge se dá nos anos 70 e 80 em diante. O maior desafio dos arquitetos pós-modernos é conseguir resolver a separação entre o gosto das elites, que criam os ambientes, e os diferentes tipos de público que irão utilizar esse determinado espaço. Se antigamente o cliente não participava diretamente da idealização do projeto, agora ele passa a ser o protagonista juntamente com o arquiteto, pois a sociedade da informação permite que o público participe, cabendo ao arquiteto traduzir esses diversos gostos com bom senso. A arquitetura pós-moderna pode ser ainda chamada de arquitetura contemporânea, podendo ser definida em três correntes básicas: historicista, regionalista e high-tech. As duas primeiras estão mais ligadas aos valores históricos e locais, enquanto que a última usa e abusa de novas tecnologias e detalhes construtivos. Apesar das divergências entre vários grupos de estudiosos em relação ao surgimento ou não da arquitetura pós-moderna, é válido lembrar que a sociedade do século XX e início do XXI tem passado por transformações culturais numa velocidade nunca antes vivenciadas pelo ser humano, e isso se reflete em todas as artes, ciências, inclusive na arquitetura. Se tivemos aventureiros pós-modernos no início do século XX, com o passar dos anos, também tivemos excelentes representantes, que souberam aliar a tecnologia futurista à criação de espaços inovadores e funcionais. E por falar em arquitetura contemporânea, high-tech, um grande representante é o arquiteto e engenheiro espanhol Santiago Calatrava. Calatrava nasceu em Valência em 1951, formou-se em arquitetura no ano de 1974, mesmo ano em que foi estudar engenharia civil, graduando-se em 1979, sempre inspirado por formas orgânicas e surrealistas, tais como seres da natureza, esqueletos, antropomorfismos. O grande desenhista soube expor tudo isso em suas obras, aliando o domínio técnico das estruturas à estética.
criando um estilo próprio, único e majestoso. Principais características: complexidade e contradição, ambiguidade e tensão, inclusividade, hibridismo, vitalidade emaranhada.